Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje para comentar com vocês sobre as leituras que eu realizei no mês de julho. Foram 6 livros, tá? Meu primeiro livro de julho foi esse aqui. Acho que todo mundo conhece, grande parte conhece, O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro é da editora Suma de Letras. Bom, o Zafón, ele é um escritor, um jovem escritor espanhol. Ele nasceu em Barcelona, atualmente está com 48 anos e é um escritor muito querido por aqui. Eu comecei a ler esse livro com uma expectativa muito grande, porque esse livro me foi indicado por várias pessoas, vários amigos que têm um gosto literário muito bom, já tinham me indicado vários livros e todos muito boas indicações que eu gostei muito. Esse livro aqui, ele faz parte, antes era uma trilogia, agora virou uma tetralogia. E esse Jogo do Anjo, ele é o primeiro, ele é o segundo, mas pela ordem cronológica da ficção aqui, ele veio primeiro. Então eu acabei lendo esse primeiro e acabou que eu não gostei muito. Eu dei nota 2, né? Vou explicar por quê. Eu acho assim, o escritor, ele realmente dá até para entender porque ele é tão bem conceituado, porque ele realmente escreve muito bem, ele tem um estilo literário que me atrai. Tanto é que eu comecei lendo esse livro, avaliando ele em nota máxima. Ele se passa ali numa Barcelona no início dos anos 20, um ambiente meio gótico, num casarão ali abandonado, personagens misteriosos. Então o autor, ele consegue te manter num clima de suspense, e esse clima de suspense ele se estende. E eu comecei o livro sem saber exatamente do que se tratava a história. Então, à medida que eu fui avançando na leitura, e esse que foi o problema para mim, eu percebi que eu ainda continuava boiando. Cheguei na página 300, quase ao final do livro, e ainda não sabia exatamente aonde esse autor queria chegar. Em resumo, eu não compreendi direito esse livro. Se alguém me pedir para fazer um resumo da história, da trama, eu seria incapaz de fazer, de falar de uma maneira coerente. Tanto é que eu nem vou falar sobre a trama em si, porque eu realmente não compreendi bem. Eu vou falar sobre a impressão que eu tive dele. A impressão é de um livro que me deixou angustiada, o tempo inteiro querendo que se esclarecesse. Talvez seja um livro para reflexão e de repente eu não li com esse foco, mas foi um livro que eu terminei a leitura sem ter compreendido. Não sei se eu deveria ter começado pela Sombra do Vento. Várias pessoas me disseram que A Sombra do Vento teria que ser lido antes, é um livro melhor. Não sei, eu pretendo ler A Sombra do Vento que eu tenho. Talvez quando eu ler se forme uma ponte entre os dois e eu passe a compreender esse. Mas por isso que eu dei nota 2, porque eu não compreendi. Uma outra coisa que me incomodou um pouco nesse livro foi que do finalzinho, em uns 3 ou 4 trechos, ele teve algumas cenas ali muito clichês, que pareciam aquelas coisas de filme que você está acostumado a ver, aquela cena que você começa a ver, você já sabe o que vai acontecer, como o personagem vai agir, o que ele vai falar, muito clichê mesmo. Depois eu fui até ler sobre o Zafón e eu vi que atualmente ele mora em Los Angeles e ele escreve roteiros de filmes, para televisão também. Então eu acho que teve uma influência sim. Você em alguns trechos parece um roteiro de filme, um roteiro de cinema, por umas cenas clichês. Mas de uma maneira geral ele escreve muito bem. Eu pretendo ler A Sombra do Vento e o Marina também, que eu tenho desse autor. Eu selecionei aqui 2 frases do livro. Sabe o que é bom nos corações partidos? É que só podem se partir de verdade uma vez. O resto são apenas arranhões. Entrei na livraria e aspirei aquele perfume de papel e magia, que inexplicavelmente ninguém ainda tinha tido a ideia de engarrafar. Não é genial? Engarrafar o cheiro do livro seria o sonho de todo leitor, né? Eu compraria esse perfume com certeza. Então nota 2 para O Jogo do Anjo. Minha segunda leitura do mês de julho, Travessuras da Menina Má, do nosso amigo Mário Vargas Llosa. Esse livro é da Alfaguara.
Bom, o Vargas Llosa, ele é peruano, atualmente ele está com 76 anos e a obra dele ficou bem consolidada em 2010, quando ele foi agraciado com o Nobel, que na minha opinião é um prêmio muito bem merecido. Dele eu já tinha lido A Pantaleão e as Visitadoras, gostei bastante. O Vargas Llosa, ele também andou se aventurando ali no ramo da política. Ele, em 90, por um partido de centro-direita, ele se candidatou à presidência do Peru, acabou perdendo para o Fujimori, né? Esse livro aqui, O Travessuras da Menina Má, ele é de 2006. A história começa no Peru, no início da década de 60. O Ricardito, que é o personagem principal, está com seus 15 anos e conhece a Menina Má. Se apaixona perdidamente com ela. E o livro vai se estendendo ao longo de 2 décadas, vai até final de 80. Então, ele em vários locais do mundo. Então, começa em Peru, quando ele se conhece, início da década de 60. Então, traz o cenário assim a política conturbada do Peru. Depois, o Ricardito, que ele acaba trabalhando como tradutor da Unesco, acaba se mudando para Paris no final da década de 60, então tem aquele cenário cultural efervescente da França, aquela época revolucionária ali, né? Então traz todo esse contexto, é bom para você aprender também sobre várias coisas históricas ali. Depois ele acaba se mudando para Londres na década de 70, então ele descreve ali o movimento hippie, o amor livre, o surgimento de uma doença misteriosa que é a AIDS, e nesse vai e vem sempre tem um reencontro dele com a Menina Má. Depois a ação acaba se passando em Tóquio, né, uma cidade moderna, em que ele descreve ali o contexto da máfia japonesa, nem sabia que tinha máfia japonesa. E no final a ação termina em Madrid, no final dos anos 80, uma Madrid que está passando por uma transformação política, né, um pouco decadente. Bom, qual é a verdadeira face do amor? Esse livro aqui eu dei nota 5, até então tinha sido a minha melhor leitura do ano, porque ele me envolveu profundamente. Eu não queria largar esse livro, porque eu tinha que saber onde ia terminar essa malfadada história de amor. Eu cheguei a sonhar com o livro, eu não consegui dormir pensando no destino dos personagens um dia antes de terminar a leitura. E você passa por um turbilhão ali de sentimentos. Em alguns momentos eu fiquei com muita raiva dele, outros com muita raiva dela, depois eu fiquei com pena dele, depois com pena dela. No final você não sabe de quem que é a vítima da história, se tem alguma vítima, mas é um livro realmente que conseguiu me prender até a última página. E eu achei que terminou muito bem. Acho que livro tem que acabar bem, tem que ter um final condizente com todo o resto da história, né? Selecionei algumas frases aqui. E se de repente sentirmos que vamos morrer e nos perguntarmos que rastro deixaremos de nossa passagem por esse canil? A resposta honesta seria: nenhuma, não fizemos nada além de falar pelos outros. Mas não foi isso que ocorreu, porque na vida raramente as coisas acontecem como planejamos. Isso é uma grande verdade. Então esse livro vale a leitura, tá? Nota 5 e até valeria uma releitura. A minha terceira leitura, como que chama esse livro? De Repente nas Profundezas do Bosque. Esse livro é do Amos Oz, é de 2005. Amos Oz é um escritor israelense. Atualmente ele tem 73 anos e ele é cofundador de um movimento pacifista chamado Paz Agora. Ele, na sua carreira, ele já recebeu vários prêmios literários e eu já tinha lido um livro dele chamado Caixa Preta, um livro adulto, muito denso, muito forte o livro, desses que te fazem refletir bastante. Eu fiquei curiosa em ler uma obra que é classificada como infanto-juvenil. É da Companhia das Letras. Acabou que eu avaliei esse livro em 3, tá? Então, a história desse livro é a seguinte: se passa ali numa comunidade que você percebe que tem
é uma comunidade rural, tem uma floresta ali nos arredores. E nessa cidade, misteriosamente, todos os animais desapareceram, sendo que as crianças não conhecem os animais. O que a professora ensina, o que são os animais, e elas não acreditam, elas veem aquilo como se fosse, essa professora está inventando, nunca existiu isso, vaca, cachorro, cavalo. E o que aconteceu é que um demônio que vive na floresta teria feito com que esses animais tivessem desaparecido ali por algum motivo. Esse livro, ele fala de um tema que hoje em dia está na moda, está em voga, que é o bullying. Por que eu dei nota 3? Ele escreve bem, a narrativa dele é boa, mas eu achei que a trama é um pouco confusa. Não foi isso que me incomodou que eu dei nota 3, o final, que eu vou falar agora, que o final é aqueles que te deixam um gancho para reflexão, e isso eu acho legal. Mas eu acho que o desenrolar da história que foi confusa, mas é um livro que vale pela lição que ele deixa ali, principalmente no contexto aí do bullying atualmente. É uma fábula, né? Então, nota 3 pro De Repente nas Profundezas do Bosque. Mas eu acho que deve ser lido Caixa Preta, que é uma leitura excelente. Esse livrinho aqui é da Companhia das Letrinhas, né? Companhia das Letras. A minha quarta leitura foi uma grata surpresa. Esse livro aqui, Datchenka. Esse livro é da editora Veredas, eu nem conhecia essa editora. É de Karel Čapek, ele é da Tchecoslováquia, nascido em 1890 e morreu em 1938. Datchenka, a história de uma cachorrinha. Bom, eu fui pesquisar sobre a vida dele e eu tive que ler várias vezes para ver se realmente era o mesmo, ler letra por letra, porque o que você lê desse livro não condiz com todo o restante da obra dele. Esse autor, ele escreveu vários livros sobre ficção científica. Inclusive, uma curiosidade que eu descobri, que a palavra robô foi criada por ele. Robô vem do eslavo robot, que significa trabalho compulsório, né? Ou seja, um trabalho mecanizado ali. Então, não condiz assim alguém que lida só com ficção científica ter escrito um livro tão meigo quanto Datchenka, a história de uma cachorrinha. E o autor, ele escreveu a história, ele ilustrou e ele fotografou. Então no final tem a história da cachorrinha dele mesmo, né? Então no final ele tem as fotos da cachorrinha. Deixa eu ver se tem uma foto com ele. Não, essa é a foto da capa. A Datchenka. Mas o livro é extremamente fofo. E as ilustrações, olha que fofura isso aqui. Então ele narra desde o nascimento dela, aí ele vai ilustrando, então ele coloca ela de frente, ela de lado, ela de costa, em várias situações. Então, por exemplo, Datchenka procurando alguma coisa. Olha se não é uma fofura. Para quem tem animal de estimação, esse livro para dar de presente é sucesso garantido. Olha que eu não tenho cachorro, não sei se eu seria uma pessoa para ter cachorro, porque eu não tenho tempo para cuidar, mas para quem quer presentear alguém que gosta de animais, isso aqui é um presente que vai fazer sucesso. Esse livro eu não sei se existe, eu comprei ali no meio de um saldão da Livraria Cultura, mas eu acredito que esse livro é considerado meio preciosidade. Nota 5. Uma verdadeira graça. A maneira como ele conta as aventuras da cachorrinha, desde quando ela é bebezinha até a vida adulta. E isso, à medida que ele vai contando a história, as ilustrações tornam esse livro simplesmente apaixonante. Datchenka, a história de uma cachorrinha. Então foi um mês que eu li bastante literatura infanto-juvenil, porque minha quarta leitura também foi infanto-juvenil. Aliás, minha quinta leitura, esse livro aqui, Matilda Chegou, também da Companhia das Letras. A autora é Cristiana Brandi, que é uma escritora
que escreve em língua inglesa. Ela nasceu em 1907 e morreu em 1988. Ela nasceu na Malásia, foi criada na Índia e ela escreveu livros policiais e livros infantis. Ao longo da vida dela, ela teve várias profissões, inclusive ela trabalhou como governanta de crianças, e é exatamente disso que o livro trata. A Matilda é uma babá, uma governanta, como eles diziam na época, que depois, esse livro é de 64, em 2005 foi feita uma versão cinematográfica com a Emma Thompson vivendo a Matilda, que nada mais é que a Nanny McPhee. A descrição da Matilda é exatamente aquela que todo mundo, que a gente está acostumada a ver, com a verruga no nariz, né? Então é a história de uma família que tem um monte de filhos e não sabe lidar com esses filhos que são um mais encapetado que o outro. Até que alguém dá a solução e fala que para aquela família apenas a Matilda poderia resolver. Então tem aqui... O livro é bem ilustrado também, né? Deixa eu ver aqui que eu selecionei aqui de frase. O livro começa assim: era uma vez uma família muito grande, cheia de crianças, e elas eram levadas, terrivelmente levadas. Nessa época, as mães e os pais tinham muito mais filhos do que hoje, e quase sempre os filhos eram para lá de levados. Mães e pais precisavam ter uma porção de babás, enfermeiras e governantas, que quase sempre eram francesas ou alemãs, para cuidar de todos os seus filhos levados, e em geral uma pobre criadinha magrela para servir de babás, as babás, governantas e enfermeiras. A frase que a Matilda sempre falava: quanto menos me quiserem, mais precisam de mim. É assim que eu trabalho. Quando minhas crianças não me querem, mas precisam de mim, então eu fico. Quando elas não precisam mais de mim, mas me querem, então eu vou embora. Então o livro é uma graça. Eu acho que adulto vai se divertir até mais que criança. A maneira como a Matilda fazia para educar e doutrinar aquelas crianças. Fora de série, livro capa dura, aquele papel mais grossinho, amarelado. Então, muito bom. Nota 5. A minha última leitura, eu tenho lido muito livro infantil para minha filha, mas independente disso eu sempre li, porque eu gosto de livro infantil e livro infanto-juvenil. É que agora eu tenho uma desculpa, né? O Mistério da Lixeira Barulhenta. Esse livro, ele é da Tânia Zaguri. A Tânia Zaguri, ela é carioca, mãe de 2 filhos, e ela ficou famosa ali na área educacional. Desde pequena, na verdade, ela já mostra talento para educação infantil, que quando ela era criança, ela elaborou uma cartilha para alfabetizar a irmã dela de 5 anos, né, para você ter uma ideia. E ela escreveu, ela tem vários best-sellers aí na área da pedagogia, na área da educação. Tem um dela muito famoso, que acho que é o mais famoso, que chama Limite Sem Trauma. Esse livrinho aqui, O Mistério da Lixeira Barulhenta, ele faz parte de uma coleção ecológica. Então são vários títulos, tá? Livro com ilustrações belíssimas. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Não sei se eu falei, mas aqui eu dei nota 5, que é a nota máxima. E eu dei 3 estrelas para esse aqui. Ele é escrito num clima de suspense, né? Então isso prende a atenção da criança. A minha filha ficou, nossa, o que será que tem naquela lixeira barulhenta? Só que depois que o mistério se esclarece, acaba que isso acontece muito precocemente, pelo menos eu tive essa percepção com a minha filha, perdeu um pouco do interesse da história. A partir daí ela já não consegue mais prender a atenção da criança. É quando ela quer passar noções ecológicas sobre os animais, né, no caso sobre um gambá. Então, mas eu acho que talvez tenha sido eu que não contei da maneira adequada, né? Eu acho que criança tem isso, tem que saber contar a história. Eu até vou reler para ela de novo, para ver se de repente lendo de uma maneira diferente eu vou conseguir prender mais a atenção dela, mudando algumas coisas, a entonação. Até agora tem 5 livros dessa linha ecológica, um falando sobre o morcego, outro sobre o bem-te-vi.
Então é isso. Nota 3, O Mistério da Lixeira Barulhenta. Leitura para os filhos que eu pretendo reler. Tá bom? Então é isso. Não sei se ficou confuso, espero que não tenha ficado muito extenso. O canal está aberto para comentários, que acho que o objetivo maior do canal é esse, que é saber as impressões que esses livros possam ter despertado nos outros leitores, né? É isso que eu quero, é troca de impressões de leitura, tá bom? Eu volto depois no próximo vídeo para falar sobre as leituras que eu fiz no mês de agosto. É isso, até a próxima.